Ele é o nosso Deus, nosso Pai, vive e reina para todos sempre. Amados, vamos fazer uma leitura aqui em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 em diante. O tema é exercitando a nossa mente no Senhor. Exercitando a nossa mente nele, a nossa confiança nele, a nossa esperança, a nossa dependência nele. Vamos exercitar a nossa mente, a nossa confiança e dependência totalmente nele. Mateus 6, 31 em diante. Olha o que disse Jesus. Mateus 6, 31. Jesus disse para os judeus, para os seus apóstolos. Então essa mensagem não é uma mensagem de doutrina para a igreja, é uma mensagem de ensinamento, é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem para você compreender e dentro do seu contexto você praticar. Não andeis, pois, inquietos. Não andeis, pois, inquietos. Não andeis afadigados. Não estejais ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas estas coisas, Jesus dizia, os gentios, os estrangeiros, eles também procuram. Aí ele volta para os judeus dizendo: de certo, vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam dessas coisas. Mas ao invés de vocês estarem inquietos, preocupados, ansiosos, o que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? Com que vamos nos vestir? Vocês deveriam se preocupar, dizendo Jesus, ele disse assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. No 34, mais uma vez ele diz: não estejais inquietos, não estejais preocupados pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ao invés de você tentar resolver o dia de hoje, o problema de hoje, muitas pessoas já estão preocupadas com o dia de amanhã, sofrendo antecipadamente. Tem gente que sofre, vive sofrendo por algo que ele sonha para fazer daqui a um ano. Tem gente que vive sofrendo, ansioso, preocupado por coisas que só vai tirar a sua paz e não vai resolver nada. Eu procuro, na medida do possível, todos os dias, exercitar minha mente, e isso é um exercício diário. Exercitar minha mente da seguinte forma: se tem algo que eu possa resolver, que está na minha capacidade de resolver, que eu sei que depende exclusivamente de mim, eu vou resolver. Agora, se tem algo que foge do meu controle, que não depende de mim, que eu não vou conseguir resolver, não adianta eu ficar sofrendo, porque o meu sofrimento não vai resolver aquilo. Ô irmão Elcio, parece simples da forma que o irmão está falando, mas é simples quando você encara a realidade da vida.
Irmão, tem coisa que você não vai resolver, então não adianta ficar sofrendo. É melhor você pedir a Deus força, graça, para vencer aquele momento difícil. Porque a nossa ansiedade, a nossa inquietação, a nossa preocupação não vai mudar aquilo que não depende de você. É igual quando alguém quer mudar o outro. Não vai dar certo, irmão. Se você não consegue mudar o teu pensamento, como é que você vai conseguir mudar o pensamento do outro? Aquela pessoa pensa diferente. Você fala, você explica, você coloca, você expõe, você mostra, mas aquela pessoa pensa diferente. Não sofra por isso. Não esteja inquieto. Não perturbe a sua alma. Não queira mudar aquilo que não depende de você. E os discípulos estavam inquietos, dizendo, eles estavam andando com o provedor da vida, com o autor da vida, e eles estavam ali. Nós vamos comer o quê? Nós vamos beber o quê? Se eu acordar de manhã, não olhar, não ver o café, não ver o pão, não ver o almoço, não é o meu questionamento que vai mudar nada. Agora, se eu puder fazer alguma coisa para mudar aquele quadro, aí eu vou fazer. Mas eu ficar questionando, não vai mudar absolutamente nada. Enquanto nós perdemos tempo questionando, por que isso? Por que daquilo? Nós estamos gastando as nossas energias em algo em vão. Enquanto você quer mudar o outro, porque ele pensa assim, mas eu já falei, tem que ser assado, porque ele não muda, porque ela não muda, você vai estar gastando as suas forças. Eu vejo muitas pessoas desanimadas na caminhada com Cristo, na caminhada da graça. E aí vem a pergunta: o que aconteceu? Essa pessoa saiu da tradição religiosa, estava tão bem, e de repente essa pessoa mudou, começou a pensar de forma diferente, começou a reclamar de tudo. Aí minha esposa até um outro dia falou assim: Helson, será que nós não temos que fazer alguma coisa para de alguma forma ver o que está acontecendo com esses irmãos? Falei: olha, o que depende do irmão Elcio fazer, o que depende de você, a responsabilidade é nossa. Mas chega um momento que nós não temos mais como fazer nada, porque são decisões de cada um. Você pode chegar para uma pessoa, você chega para lá para o seu filho, sua filha: filho, filha, é assim, é assim, é assim. Mamãe e papai fez assim, quebrou a cara. Como eu não quero que você quebre a cara, então eu vou te ensinar de forma diferente. Ou mamãe e papai fez assim, deu certo, então assim é. Se a pessoa quer andar ali, amém. Mas se a pessoa não quer andar ali, você não tem que morrer com a pessoa. Você não tem que perder a sua alegria. Eu sei que é difícil, irmão. Como é difícil ver uma mãe sofrendo com um filho no mundo das drogas. Mas será que é por falta de conselho? Será que é por falta de notícias, de experiência? Quantas mães estão 10, 20, 30 anos dentro da igreja, dizendo que estão servindo a Deus, com a mente perturbada, desculpa a expressão, com um traste de um filho que quer viver no mundo errado? Mães que estão lá 3 horas da madrugada orando, pagando o preço para Deus libertar um malandro de 20 anos, entrando em casa, sequestrando, roubando e destruindo.
Que vida com Deus é essa? Ah, irmão, é o senhor vou abandonar. E quem disse que é abandono? É você viver a tua vida. E se a pessoa não aproveita a vida que Deus deu, é um problema dela. Tem mãe e pai que não vive não, porque tem que cuidar de marmanjo com 40 anos dentro de casa. Filhos que querem depender dos seus pais o resto da vida. Eu estava lembrando ontem, estava fazendo umas coisas em casa, e me veio na mente que o garotinho, com meus 9 para 10 anos, a partir dos 10 anos eu já trabalhava carregando cana nas costas, aquelas canas, né, de açúcar que solta aquele pelo terrível, as palhas, para ganhar 1,50 por dia. E eu lembro que havia no nosso meio um adolescente, um jovem de seus 16 a 17 anos, que era amigo dos meus tios e estavam sempre na minha casa. E ontem eu lembrava dele. Meus tios trabalhadores, eu adolescente, menino, molequezinho de 11 anos trabalhando já. E aquele jovem andava ali no nosso meio. Trabalhava também, trabalhador. Conheceu o mundo das drogas. Começou a se envolver com droga. Uma pessoa que praticamente era da família, tomava café com a gente. Se envolveu nesse mundo de perdição de droga. Tome cuidado, tome cuidado. A ponto dele tirar de facão a vida do próprio pai. Porque pediu para usar droga, pediu dinheiro. E o pai não deu. Tirou a vida do próprio pai. E eu lembro que ele chegou na minha casa fugido uma noite. E quando a minha família percebeu que tinha alguma coisa errada, começou a pressionar ele. Fulano, o que aconteceu? Eu fiz besteira, matei meu pai. Ele olhou para minha família e disse assim: qualquer problema que vocês tiverem, falem comigo que eu resolvo. Eu lembro que minha avó era uma sargentona, uma mulher de autoridade, não era sargentona de birrenta, era uma pessoa madura, inteligente, um amor de pessoa. Disse: meu filho, vai embora. Esse menino fugiu. Tempo passou. Soube que ele estava aqui na capital, já liderando o grupo de tráfico. Não tinha sido preso. Mas e aí? Assassinou o pai e a polícia não prendeu. Mas e a vida? Até que tempos depois eu perguntei: vocês lembram de fulano? Meus tios disseram: sim. Disseram. Estava andando aí, perambulando com um saco nas costas. Às vezes você vê alguém morando debaixo de um viaduto. Às vezes você vê alguém caído. Você com muito amor, já levei gente para dentro de casa. Família, eu já coloquei dentro da minha casa. Com amor para cuidar. Levei para academia, meu professor abriu as portas da academia. Eu pedia comida no supermercado para alimentar uma família que apareceu do Rio de Janeiro. Mas existem situações, não estou generalizando, mas existem situações que as pessoas estão colhendo aquilo que plantaram, e você não pode sofrer com eles. Minha mãe com problema de asma, eu levei a família toda para dentro de casa, levei para a igreja ajudar, a igreja disse que não ia ajudar. Eu levei para dentro de casa, morando de aluguel, fui cuidar daquela família. O menino já queria bater na minha mãe, que ele queria assistir TV no canal que ele achava que era bom. Eu falei: não dá para vocês ficarem na minha casa não. Mandei para a academia. Ficaram um tempo, começaram a aprontar. O professor disse: Celso, não dá, estão aprontando. Falei: vou embora. Então muitas vezes você vê alguma situação e você quer ajudar, mas você não sabe quem foi aquela pessoa, para a mãe, para o pai, para a família. Por que é que aquela pessoa está assim? As suas próprias escolhas. Oi, irmão, mas a gente tem que amar todo. Amar todo não é carregar todo mundo nas costas. Amar é amar. Não é carregar a responsabilidade dos outros nas costas. Então,
Muitas vezes sofremos por causa de terceiros, deixamos de viver a nossa vida. Os discípulos estavam ali ansiosos pelo que comer, pelo que beber. Jesus disse: epa, se envolva com o reino de Deus. Quando a tua mente está no reino de Deus, quando você está nessa graça, você vai ter força de Deus para administrar as coisas. Agora, se você fica ali ansioso, querendo fazer tudo, levar tudo na força bruta, não vai. Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Maria sentou: agora eu quero ouvir a palavra do Pai. Marta, ansiosa, com muitas coisas para fazer. Às vezes estamos com tanta coisa para fazer e para resolver, que não separamos o mais importante, que é ter nossa comunhão com Deus. Temos tanta coisa para fazer e resolver, que não separamos o mais importante, que é ter um momento com a nossa esposa, o esposo, o filho, um amigo verdadeiro. Às vezes estamos tão ocupados que estamos perdendo a vida, deixando de viver em paz. Eu falei ontem para minha esposa: esse pessoal aí só pensa em dinheiro, é? Porque só é trabalho a vida inteira. É trabalho, é dinheiro, é coisa, é negócio. Ué, gente do céu, não respira não, é? E congregava e não gosta mais de reunião e não vê mais a mensagem da graça, porque é muito trabalho, é muita coisa, é muito... Que vida é essa, gente? É uma tribulação, é porque eu tenho que conquistar, é porque eu tenho que... Meu irmão, eu quero ser próspero, que Deus me enriqueça, mas eu quero ter com riqueza minha paz, minha liberdade. Negócio de tribulação, de coisa de... Já falei para minha esposa: entrega essa coisa de direção de escola, tá acabando com você. Você tá parecendo aquele diretor de presídio, cuidando de mais de 1000 e poucos alunos, tirando sua paz, tirando sua saúde mental, a imunidade baixa. Ah, mas se eu largar, e aí tem que resolver as coisas. Eu falei: papai do céu providencia, mas vai passar dificuldade. Minha irmã, nós nascemos sem cabelo, sem dente, sem nada. E às vezes a gente está com tanto medo das coisas que fica ali preso, ó. Aquilo está te matando, mas você está ali, ó. Não, mas eu não posso soltar não, mas eu não posso largar não. Tem que soltar, como diz uma música aí: solta o cabo danado, toma o remo na mão. Tem que navegar, irmão. Tem coisa que não vale a pena, é um sofrimento que você está ali, mas isso está te prejudicando. Às vezes é um dinheiro que você ganha mais, mas não descansa. Aí, eu vou para aquele trabalho, porque aquele trabalho eu vou ganhar o dobro. Eu vou trabalhar menos e vou ganhar o dobro. Não existe. Vai trabalhar, aí depois vai investir em remédio e suplemento. É porque eu estou muito cansado, é que eu estou muito... E Marta estava ali ansiosa, inquieta. Jesus disse: Marta, Marta, por que você está tão afadigada? Maria escolheu a melhor parte. Olha o que disse Paulo, usando essa fala também de Jesus, esse entendimento. Paulo disse em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante: não estejais inquieto por coisa alguma. Olha, aquilo que Jesus falou com os discípulos, Paulo estava falando para a igreja lá em Filipenses 4, 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições, os vossos desejos sejam tudo conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Aí no 7 ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Aí no 8 ele diz: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Aí Paulo se coloca como exemplo. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Ô irmão Elcio, por que eu não vejo esse Deus de paz na minha vida? Ô irmão Elcio, por que eu não sinto essa paz de Deus na minha vida? Porque existe um contexto. E no contexto da nossa vida, o problema é que a gente só quer o resultado. Não quer passar pelo caminho. Não quer caminhar. Eu quero ter paz. Tem que exercitar a paz. Eu quero aprender a amar. Você acha que Deus vai colocar aqui na sua vida? Vai vir situações para você exercitar o amor. Ô irmão, eu quero aprender a ser paciente. E aí? Vai vir uma luta ali, uma tribulação para você exercitar a paciência. Então, amados, o engraçado é que Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz que da mesma forma que nós fomos tentados, Ele também padeceu as mesmas coisas para nos dar um exemplo. Cristo passou por tudo isso para nos mostrar que é possível. Agora, para isso acontecer, é necessário vontade. Eu quero fazer isso. Eu quero vencer. Eu vou vencer. A religião trabalha com hipnose, com engano, soluções imediatas. Está passando por um problema, venha participar da campanha de 7 dias, porque em 7 dias vai resolver tudo. Não vai. Um casamento que está destruído há 20 anos, não é 7 dias na campanha que vai resolver. Venha participar do pano de não sei o que, porque em 3 dias a vitória chega. Não chega. O que chega é uma sensação de que aquilo foi resolvido. O que é uma sensação de que aquilo foi resolvido? Eu vou fazer uma oração de cura. Você está se sentindo mal. De repente faça uma oração, você se sente bem. A palavra ativou a sua fé, a oração ativou a sua fé, a fala, a mensagem ativou a sua fé. Você se sentiu bem. Mas você tem cabeça. E a dor de cabeça, um dia pode voltar. Seja ela por preocupação, seja ela por problema ocular, ou por alguma situação, pode voltar a ter uma dor de cabeça. E agora? Volta para a religião de novo. Sabe por quê? Porque na verdade as pessoas não querem procurar a causa, o gatilho que desperta aquilo. As pessoas querem resolver o problema. Então é melhor jogar na conta de Deus e participar de projeto, de campanha, de desafio, porque Deus vai resolver. Maria, sente, ouça a palavra, depois você levanta e vai agir segundo a palavra. E Marta, ansiosa. Amém, meus amados? Eu sei que cada um tem a sua cabecinha no seu lugar, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua preocupação, mas deixa eu te falar uma coisa, e receba isso como uma palavra de conforto. A tua luta não é maior do que a dos outros. A tua luta está dentro da capacidade que Deus te deu para vencer. Cada um tem a sua luta e cada um tem a sua estrutura. A minha esposa estava muito triste com a perca da mãe, né? A mãe faleceu de moto recentemente. E a tia dela está em coma. Acabou. Coma. Vegetando, estado vegetativo. E a minha esposa, será que tivesse chegado cedo o socorro? Será que... Eu cheguei para ela e falei, olha, parece duro o que eu falei, é difícil, né? Mas foi necessário. Falei, você já pensou se a tua mãe tivesse sobrevivido e a tua tia tivesse morrido? Como você estaria hoje? Como eu estaria hoje? Como nossa família estaria hoje? Acabada. Porque
Porque qual estrutura nós temos para cuidar de uma pessoa em coma? Você já pensou se em 2020 minha mãe teve infarto, morreu, tivesse viva sofrendo conosco? Como eu ia conseguir administrar isso? Deus sabe, e Deus levou. Deus com essa estrutura da minha esposa, da irmã da minha esposa, e Deus levou. E a outra, mas a outra sobreviveu. Sobreviveu como, gente? Está em coma. Os filhos têm uma certa condição, ela tinha uma certa condição, estão mantendo, mas olha a luta. Ontem eu fui escovar meu dente, acho que eu fui escovar meu dente, eu fui pentear meu cabelo, e eu olhei no espelho, e uma coisa eu pedi a Deus: se eu partir primeiro do que a minha esposa, por algum motivo, Senhor, não me deixe dando trabalho para ninguém. Eu quero ir embora. Não quero fazer ninguém sofrer. Eu não quero ser algo inútil, que não vai se levantar, que não vai trabalhar, que não vai ajudar, porque eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu queria ser útil, eu quero ser útil. E a pior coisa é você perder a inutilidade e passar a ser um peso na vida de alguém, uma responsabilidade que muitas vezes as pessoas não querem ter. Imagine que no estado dessa tia da minha esposa, mesmo se ela tivesse uma consciência ali no momento de dizer assim, sei lá, dê um jeito aí para eu largar essa vida. Aqui no Brasil é proibido, né? Nos Estados Unidos acho que tem eutanásia, né? Mas imagine você olhar e ver um parente seu sofrendo, cuidando, perdendo a sua vida com sua filha, sua família. É complicado. Complicado. Agora, sabe qual é o pior problema? É que muitas vezes, graças a Deus, nós não estamos nesse estágio, nesse estado, mas estamos parecendo um karma na vida de muita gente. Um peso, um fardo, porque é uma cobrança. A mulher que cobra demais do marido, o marido que cobra demais da mulher, e o filho que exige demais, porque quer uma comida melhor, porque isso. Não estão agradecidos por nada. E quando não é assim, é você tendo que carregar nas costas um fardo pesado dos outros, tendo que resolver problema dos outros. E aí, meu irmão, não adianta ser crente, não adianta estar na graça, não adianta, porque se você não descansa em Papai do Céu, você vive essa vida nessa tribulação, que por mais que tenha dinheiro, condição financeira, mas o problema não é ter, o problema é aqui, ó. Amém, meus amados? Fique com essa reflexão. São mensagens que fogem da doutrina da graça, mas é de fundamental importância para o nosso dia a dia. Graça e paz.